irmãos, para este tempo que nós vamos estar juntos aqui, meditando na palavra do Senhor nosso Deus, eu gostaria de falar com os irmãos sobre lições do domingo de Páscoa. Lições do domingo de Páscoa. O texto é um texto que nós lemos hoje pela manhã, lá de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Eu não vou ler todo o texto de Mateus 28. Vou ler apenas o que nós não lemos hoje pela manhã. Mateus 28. Abra sua Bíblia. Eu vou ler a partir do 11 até o 20, porque nós lemos no período da manhã. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até os dias de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus havia designado, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Pai, nós estamos agradecidos por este momento em que o Senhor nos dá para ouvir a Tua palavra e meditar nela. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e que saímos daqui, ó Deus, na certeza de que o Senhor ressuscitou e soprou do Seu Santo Espírito e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, como foi seu domingo de Páscoa? Como foi o seu domingo de Páscoa? Para a maioria das pessoas, amados irmãos, a Páscoa já terminou. Foram tantos os chocolates e as comidas, né, que se fartaram. E a propaganda do coelho que esteve junto, que até já esqueceu do dia de Páscoa, né? Agora só resta segunda-feira voltar na mesmice do dia a dia, né? É uma pena que se não fosse trágico, né, essas coisas, de milhares de pessoas, né, não crerem na ressurreição de Cristo Jesus e terem apenas esses dias com um feriado prolongado para passear, para comer chocolate, para comer um bacalhau, para comer um peixe, né? Páscoa, amados irmãos, é muito mais que descansar. Páscoa é muito mais que comer e beber, né? Páscoa é a celebração da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e sua ressurreição vitoriosa. Páscoa é a celebração da vitória do Senhor sobre o pecado e sobre a morte, abrindo e pavimentando o caminho para a eternidade. Páscoa é a mensagem do Senhor que Ele veio, morreu por nós, foi para o Pai e Ele voltará para buscar a sua igreja. Pena que, assim como no Natal, transformaram também a Páscoa em um momento simplesmente comemorativo, onde o coelho e o chocolate significam muito mais do que o seu verdadeiro significado cristão. Com essas observações, amados irmãos, que eu fiz, eu gostaria de convidar você para olhar para a palavra do Senhor nosso Deus, esse texto em que nós lemos, para observarmos aqui nesse texto 5 pontos importantes, né? Para a nossa meditação, para a nossa edificação e para que também a Páscoa não seja tão somente esse tempo em que nós estamos aqui celebrando, como nós fizemos
hoje pela manhã, mas a Páscoa esteja presente todos os dias na nossa vida. Eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, a atitude das mulheres, a atitude daquelas mulheres. Mateus registra que na manhã da ressurreição, 2 mulheres foram ao túmulo de Jesus. Os outros evangelhos dizem, que outras mulheres também foram ao sepulcro, mas não existe nenhum problema que tenha teológico a respeito de ter no evangelho de Mateus 2 e nos outros evangelhos mais mulheres, né? Isso não tem qualquer contradição entre um evangelho e outro, né? Edifica-nos, amados irmãos, observar as diferentes atitudes dessas mulheres. Isso sim é importante que nós estejamos observando, né? A motivação que levaram essas mulheres a irem até o túmulo. Isso é importante para nós guardarmos, né? Lá em Mateus 28, versículo 1, diz assim, que depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o sepulcro. Então, Mateus diz que elas foram visitar o sepulcro. Ver os sepulcros. Elas queriam visitar a Jesus, né? Depois dele ter sido sepultado. Guarde essa expressão. Em segundo lugar, algumas mulheres foram ao túmulo para servir a Jesus. Marcos 16:1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Elas foram lá para servir a Jesus com o seu trabalho, né? Com aquilo que elas achavam que podiam fazer para o Senhor. Em Lucas 24:1, no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Enquanto algumas foram para ver Jesus, estas outras foram para servir a Jesus e prestar o último serviço que elas podiam prestar ao corpo de Jesus lá na sepultura. Em terceiro lugar, em João 20:11, diz que Maria Madalena, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Maria Madalena foi lá para chorar Cristo Jesus, a sua morte. De todas as mulheres, amados irmãos, nós conhecemos muito bem a história, né? E sabemos que a que sentia mais esse distanciamento e essa partida de Jesus foi Maria Madalena. Porque o Senhor tinha libertado Maria Madalena de 7 demônios. Então ela se sentia muito devedora a Cristo Jesus. Sua gratidão era muito grande ao Senhor. Por isso ela foi a última a deixar o local da crucificação. Foi a primeira a chegar no túmulo. E também a primeira a ir até os discípulos para anunciar que Jesus havia ressuscitado. São atitudes dessas mulheres, amados irmãos, que salta aqui aos nossos olhos. Porque os discípulos não foram. Os discípulos não se lembraram que pudesse ser feito alguma coisa para Jesus. Os discípulos estavam com medos e recolhidos, mas aquelas mulheres, elas se identificavam com o ministério de Cristo Jesus. Ainda que elas não estivessem ainda entendido, como os discípulos também não tinham entendido e compreendido a respeito da ressurreição de Cristo Jesus, mas elas foram. Elas foram até o sepulcro. E fica aqui, amados irmãos, essas três atitudes dessas mulheres aqui, de interesse de cada uma delas. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele está presente. O desafio para nós é buscarmos ver Cristo. Como Maria, procurar ver Jesus. Você já viu Jesus hoje? Você já se encontrou com Jesus hoje? Talvez alguém estivesse esperando que você fosse a figura de Jesus na vida dele. Também, aquelas outras mulheres foram para servir. Elas já numa atitude diferente. Não somente ver, mas elas foram preparadas para ungir ali o corpo de Jesus.
Você, quando adentrou a igreja hoje, você adentrou a igreja para quê? Qual a finalidade de você ter vindo à igreja hoje pela manhã, de você ter vindo à igreja hoje à noite? Foi para servir? Ou foi para participar do culto apenas? Devemos sempre estar dispostos, como essas mulheres, a servir ao Senhor. Assim como os adolescentes aqui serviram, né? Assim como o Ministério de Louvor serviu, assim como você pode servir aí onde você está no banco, né? Cantando, louvando junto, dizendo: Senhor, se depender de mim, os instrumentos podem tocar, que eu canto aqui sozinho, ainda que meio desafinado, mas eu canto, né? Porque eu estou aqui não para ouvir, eu estou aqui para celebrar o teu nome. Me recordo de alguém que contava sobre um homem muito bravo dessa igreja, né? O nome dele era Julião André. Ele era muito bravo, todos o conheciam por causa da sua braveza, mas o que eu ouvi contar também a respeito dele é que ele vinha para a igreja, e muitas vezes ele vinha para a igreja e tinha poucos irmãos aqui, mas ele ensinava e ele pregava da mesma maneira, como se a igreja estivesse cheia, porque ele vinha para servir. Quando nós vamos, amados irmãos, nós não vamos para servir, parece que o louvor não está bom, o irmão ali na frente ficou se mexendo o tempo todo, a criança ficou ali, né? O outro está daquele outro jeito, a palavra não foi para mim, aí eu não vim para servir, então eu não vou conseguir me encaixar durante o culto, porque eu não vim para servir, mas eu vim para alguma outra coisa, né? Precisamos aprender com essas mulheres. E depois também devemos ir a Jesus para chorar também. Ah, como é bom chorar aos pés de Cristo Jesus. Não sei se você faz isso, mas experimente, porque é muito, 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 muito bom chorar na presença de Cristo Jesus. Chorar diante do Senhor, principalmente os homens, né? Quero dizer, os homens, né? A se emocionar realmente e a chorar diante do Senhor nosso Deus. Em reconhecimento que Ele é o Senhor soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. Em reconhecimento que eu, como esposo e como pastor, eu não dou conta de nada. Aliás, esse dia eu falei: Senhor, eu acho que o Senhor me mandou num tempo errado, né? Em alguma coisa diferente que eu não estou entendendo. Mas eu estou aqui e eu estou para servir, então o Senhor pode me usar aqui à vontade. E aí a gente chora até secar as lágrimas, né? Mas é tão gostoso se sentir como uma Maria Madalena devedora a Cristo, devedora ao Senhor, sabendo que é só Ele que pode realmente fazer e operar milagres e maravilhas e transformar a nossa vida e nos libertar de espírito maligno e nos libertar de nós mesmos. Porque às vezes, sabe, nós temos que orar no Senhor: Senhor, liberta de mim mesmo, porque eu sou difícil, Senhor. E aquelas mulheres, quando viram Jesus, elas se prostraram aos pés de Jesus e adoraram. Mateus registra isso. Adorar Jesus, nos lançar aos pés de Cristo Jesus. Quando essas meninas estão dançando, eu vejo isso. Os meninos estavam aqui à frente comigo, né? As crianças, né? E eles estavam aqui olhando e me seguindo. Eles queriam ver o que eu estava fazendo, que eles pudessem fazer junto. Adorando ao Senhor, o nosso Deus amado. Nós precisamos aprender isso, nos lançar aos pés do Senhor e adorar ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz, né? Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o seu coração. Não adianta ser só com um pedacinho do coração, não adianta ser só com uma partezinha, não. Tem que ser com todo o seu coração, se alegrar realmente na presença do Senhor, nosso Deus. Então essa é a atividade das mulheres. Agora quero falar rapidamente da atividade dos anjos, né? Os anjos também o anjo também esteve presente ali, né? Na ressurreição de Cristo Jesus. Era um evento triunfal, era um evento celestial, por isso tinha que ter anjo. Se o nosso culto é um evento celestial, tem que ter anjo aqui. Você já viu os anjos aí? O Wagner tem um louvor que ele vai cantar depois com os irmãos. E Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo, não deixou subir, né? Tem esse. E tem um outro também, né? Que vamos cantar. Tem anjo voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Tem que ter anjo. Se é celebração, se é para a glória do nome do Senhor nosso Deus, tem que ter o anjo, tem que estar presente.
Né? Às vezes você é o anjo, ou às vezes algum irmão é o anjo aqui também, né? Anjo sem asa. Outro dia eu disse para uma pessoa: você é um anjo sem asa na minha vida, porque você tem orado muito por mim, eu tenho certeza disso. Né? E tem muitos anjos sem asa que intercedem por nós, que oram por nós. Tem ou não tem? Você tem um anjo sem asa? Sem asa? Eu tenho certeza que você tem. Você não vê, mas ele tem, né? Porque ele ora por você, ele abençoa a sua vida. E você sabe que o que você precisar, esse anjo está ali, porque ele obedece às ordens do Senhor, como o Senhor diz lá no salmista, né? Ó, ele deu ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Então não tem jeito, você está guardado, né? Os anjos são emissários de Deus, né? Em favor daqueles que com fé buscam, né? E nesse texto são 3 atividades que os anjos fizeram, que só os anjos poderiam fazer, né? Naquela ocasião. Primeiro, rolou a pedra, versículo 28, versículo 2. Eis veio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra. Então, a primeira coisa que o anjo fez foi rolar aquela pedra. Lá em Marcos 16:3, nos conta que no caminho do túmulo, as mulheres perguntavam, né? Quem é que vai remover a pedra? Afinal de contas, elas sabiam que elas não iam conseguir fazer isso. Então elas perguntavam, né? Mateus 16:4, mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. O anjo veio e removeu a pedra daquele túmulo. Para as mulheres e para aquele momento, para elas que tinham ido lá e com todo esse questionamento, né? Representava ali um ponto final. Jesus morreu, está sepultado. As mulheres não podem entrar. Os guardas estão ali. Mas o anjo do Senhor veio e abriu aquela porta. E onde era um ponto final, ele colocou uma exclamação: Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. O anjo rola aquela pedra e a Bíblia diz que ele senta sobre ela, né? E coloca esse ponto de exclamação para as mulheres: olha, Jesus está vivo, a pedra não está mais aí. O pecado e a morte não pode mais nos separar de Deus. Que o anjo do Senhor possa sempre estar rolando a pedra que tem estado aí no seu coração, que tem estado na sua vida, impedindo você de chegar, de ver, de servir, de adorar a Cristo Jesus. Muitas pedras impedem-nos de estar com Jesus no nosso dia a dia. Mas que o anjo do Senhor, que tem sido enviado pelo Senhor nosso Deus, possa te livrar de todo mal e colocar você sempre na presença do Senhor. Segunda atitude do anjo, ele removeu os guardas também. A Bíblia diz que eles tinham aparência como que de um relâmpago, né? Dava até medo de orar para ele, quase que impossível de orar para ele, né? Em Mateus 27, de 62 e 66, dizendo: no dia seguinte, no sábado, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, nós lemos, fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembra-nos de quando ainda estávamos vivos? Aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os de seus discípulos, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Aí ordenou então: leve um destacamento, respondeu Pilatos, para guardar aquele sepulcro. Mas as mulheres não podiam passar pelos soldados. As mulheres não podiam passar por um destacamento. Mas o anjo do Senhor esteve lá e neutralizou a ação daqueles soldados. Eu não sei como. A Bíblia diz que eles ficaram como se estivessem mortos. Não viam, não sentiam. O anjo do Senhor segurou aqueles soldados para que as mulheres fossem ao templo, ao túmulo. O valente foi amarrado lá na sua casa, né? Que estava sendo saqueada. Lá em Mateus 12, 29, né? O diabo, por um período de tempo, não engana mais ninguém. Jesus ressuscitou e todos vão ver e todos vão ficar sabendo. E o Espírito Santo de Deus age para convencer do pecado, do juízo e da justiça. Depois, amados irmãos, em terceiro lugar, os anjos ainda conduziram aquelas mulheres ao sepulcro. Deixa eu levar vocês até lá para vocês verem. Elas
ele conduziu elas até o sepulcro. Assim como o anjo conduziu Pedro para sair da prisão, esse anjo conduziu também as mulheres até o sepulcro, para que elas pudessem ver onde Jesus tinha sido colocado. E aí o anjo disse para elas: agora vocês vão e anunciem aos discípulos. A atividade, amados irmãos, do anjo neste dia da ressurreição, na Páscoa, nos ensina algumas coisas. Primeiro, a morte foi vencida completamente por Cristo Jesus. A morte não pôde segurar Jesus lá no túmulo. E o anjo desceu para abrir a porta, para confirmar. Porque Deus está sempre no nosso caminho para nos ajudar e para abrir as portas e para mostrar que Ele é Deus. E que Ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Para dizer que as forças de Satanás estão encerradas. E que o poder de Jesus é maior. E que o poder do nosso Deus é maior. Ele neutralizou os guardas. O caminho estava livre para aquelas mulheres. E o Espírito de Deus estava em atividade. Para abrir os olhos delas. Para que elas pudessem testemunhar que Jesus havia ressuscitado. O Espírito de Deus estava junto deles para que elas pudessem ir e anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Esta é a obra, amados irmãos, maravilhosa da Páscoa, da ressurreição de Jesus Cristo. É Deus presente. É Jesus ressurreto. Somos nós trabalhando na obra do Senhor. O anjo do Senhor presente fazendo essa obra juntamente conosco. Terceiro lugar, a apreciação, a aparição de Jesus. Mateus 28, 9 e 10 diz que de repente Jesus se encontrou e disse: salve! E elas se aproximaram dele e abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temam, não tenham medo. Vão dizer aos discípulos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. É na Páscoa, na ressurreição de Cristo, no encontro com o Cristo ressurreto, amados irmãos, que nós somos, como aquelas mulheres, encorajados. Não tenham medo, não tenham medo, eu estou aqui, eu estou vivo. Ressurreto, junto de vocês, não tenham medo. Você tem medo de alguma coisa? Tem medo de algum lugar? Não tenha medo. Jesus ressuscitou e diz que está conosco. Amém? Como aquelas mulheres, devemos louvar, adorar ao Senhor, não? Em terceiro lugar, a Páscoa é o envio também. Não? Porque ele disse: olha, vai e anuncia. Não podemos ficar calados. Se Jesus ressuscitou, nós não podemos ficar calados. Não podemos deixar de anunciar para as pessoas: Jesus ressuscitou, e se Jesus ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar um dia. Se Jesus ressuscitou é porque existe salvação e existe vida eterna. Mas tem uma coisa que eu preciso avisar você e chamar a sua atenção para algo que aconteceu ali naquele dia e que acontece também nos nossos dias. Existem também aqueles que não creem na ressurreição. A alegação dos incrédulos. Não são todos que reagem com júbilo diante da notícia da ressurreição de Jesus. Desde o primeiro domingo de Páscoa, já existiam essas pessoas que não concordavam com a ressurreição de Cristo, que não acreditavam na ressurreição de Cristo Jesus. Eu não vou ler todo o texto. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Mateus 28, de 11 a 15. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos e elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro para eles mentirem a respeito de que Jesus não havia ressuscitado. E é, portanto, amados irmãos, diante dessa verdade desafiadora de que Jesus ressuscitou, que nós vamos ter que proclamar, que nós vamos ter que falar, porque muitos ainda continuam negando, tramando, trapaceando, transmitindo essa mentira que Jesus não ressuscitou, mas Ele ressuscitou. A coisa é tão séria que eles passam a acreditar naquilo que eles falam.
Eles receberam dinheiro para inventar uma mentira e acreditaram nessa mentira. Neste ponto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos desculpe, eu estou tomando bastante água, deve ser a carne que foi salgada. Mas foi eu mesmo que cozinhei, então não posso dizer que estava salgada. Primeiro ponto, que nós quero apresentar para os irmãos a razão que Jesus ressuscitou. Presta atenção. Jesus morreu. Isso não tem como se contestar. Ele foi colocado lá na cruz. Não quebraram suas pernas para que se cumprisse a palavra do Senhor nosso Deus. Mas ele foi ferido. Uma lança perfurou o seu lado. E saiu água e sangue. Isso testificou que Jesus havia morrido. Ele morreu e ele foi sepultado. Ninguém sepulta gente viva. Só para descontrair um pouquinho, a não ser naqueles casos, né, na guerra, estava indo assim, o médico na frente, e o médico passava e ia examinando a pessoa e dizendo, olha, esse está morto, esse está vivo, esse está morto, esse está vivo. E olha, ele examinou, esse aqui está morto. O cara falou, não, eu estou vivo. Aí os que estavam jogando, não, o médico falou que você está morto, você está morto. E jogou ele junto com os mortos. Se não for a falha médica, aquele que está vivo, ele jamais vai ser sepultado. Ou aquele que é preguiçoso, né? O preguiçoso também às vezes pode ser sepultado vivo, né? O cara não queria trabalhar, não queria compromisso com nada. Aí disse, então enterra vivo. Eu falei, então me enterre, porque eu não quero trabalhar. Aí passando assim, né? O velório, o féretro passando assim, alguém falou, por que vai enterrando? Quem morreu? Não morreu não, vai ser enterrado vivo porque não quer trabalhar. Aí alguém falou, não faça isso com ele, não. Eu dou um saco de arroz para ele. Aí perguntou, é arroz com casca ou sem casca? É com casca, então pode continuar o sepultamento. Só nesses casos que enterra vivo, né? Jesus foi sepultado porque ele morreu. Foi testificado que ele estava morto. E é por isso que ele foi sepultado. O túmulo de Jesus ficava num lugar conhecido e as mulheres foram lá e verificaram. Tanto é que depois, no outro dia, elas puderam ir lá. Jesus apareceu, depois de ressurreto, a mais de 500 pessoas diferentes em 40 dias. Os apóstolos, exceto Judas Iscariotes, permaneceram leais e fiéis, anunciando a palavra do Senhor. A tumba de Jesus, à época, não se tornou sagrada. Ninguém foi ao túmulo de Jesus para adorá-lo. Por quê? Porque ele está vivo. Ele é adorado em todos os lugares, porque ele está vivo. Ele não adora o túmulo dele. Perdoa a referência aqui, mas muitas pessoas católicas vão a Aparecida do Norte, porque é lá que eles vão adorar uma santa. Nós não precisamos de ir a Jerusalém. Nós adoramos o Cristo porque ele ressuscitou e ele está conosco, ele caminha conosco. A mãe e os irmãos de Jesus o adoraram como Deus. Os discípulos mudaram, o Shabá para o dia do Senhor, o domingo. Porque Jesus ressuscitou no domingo. Os discípulos passaram a celebrar o batismo e a ceia em memória de mim, em memória de Jesus. Inimigos de Jesus, como Paulo, converteram-se. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. Ele se converteu ao Evangelho. A ressurreição foi registrada logo após o seu acontecimento, 30 anos depois de Cristo. Flávio Josefo, historiador, fala a respeito da ressurreição de Cristo Jesus. Então não tem como, amados irmãos, alguém contestar a ressurreição de Cristo Jesus. A igreja de Cristo tem resistido todo esse tempo, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, a ressurreição de Cristo Jesus. O domingo de Páscoa, de ressurreição, nos coloca, amados irmãos, diante dessa vertente. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E foi por você, e foi por mim, e por nós que ele ressuscitou. Em quinto lugar, a atitude dos discípulos, amados irmãos. Os discípulos, eles foram participar agora da grande comissão. Receberam ordem de Jesus para anunciar o Evangelho.
3 desafios para nós com relação ao envio de Jesus dos seus discípulos. Creia e, como os discípulos, se aproxime do Senhor, ouça a palavra do Senhor, ouça o chamado do Senhor e pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Você foi chamado para ir. Jesus chamou os discípulos e os enviou a pregar, a anunciar o Evangelho. Confie, não tenha dúvida. Olhe para a palavra do Senhor nosso Deus, busque ler e compreender a palavra do Senhor nosso Deus. O diabo muitas vezes quer nos enganar, quer fazer algumas perguntas tortas para nós, mas como que Jesus ressuscitou? Tem muitos questionamentos por aí, mas não se afaste dessa certeza, dessa confiança. Jesus ressuscitou. E Paulo disse: se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, você está perdendo tempo em estar cultuando, em estar lendo a Bíblia, em estar aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Porque a finalidade da vinda de Jesus foi para destruir o pecado e a morte, para que eu e você pudéssemos vencer o pecado e viver eternamente com o Senhor. Compartilhe dessa mensagem da Páscoa, né? Jesus ressuscitou para afastar o pecador de seus pecados, Atos 3:26, e ser Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos, Romanos 14:9, e voltará para buscar a sua igreja. Aleluia, glórias a Deus. E eu concluo deixando aqui com você 1 Tessalonicenses 4:13-18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Eu vou ler novamente. 1 Tessalonicenses 4:13-18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. A esperança que ele está falando aqui é a respeito da salvação e da vida eterna. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizendo a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o soar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Amém? Nós estamos aguardando esse dia. Jesus, nós vamos falar sobre isso no próximo domingo, nos próximos domingos vamos estar falando sobre a ascensão de Jesus, vamos estar falando sobre a ascensão de Jesus, quando ele foi elevado aos céus, né? E como ele foi elevado aos céus, e onde Jesus está, vamos falar sobre isso, né? Ele está, lá nós vamos falar sobre isso, e quando der o tempo ele virá para nos buscar a sua igreja, que foi comprada pelo preço do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, seu Filho. No Antigo Testamento, nós tivemos o Cordeiro que foi morto, para que eles pudessem sair do Egito, com o sangue nos umbrais das portas. No Novo Testamento, nós temos um sacrifício só, para sempre. O sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que nos lava e nos purifica de todos os nossos pecados. Não precisa mais sacrifício nenhum. O sacrifício que tinha para ser feito, Jesus fez lá na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você. E ele ressuscitou, e está junto do Pai, e virá para buscar aqueles que creem no seu nome, e para levar, para viver na... E nós estaremos na eternidade com o Senhor. Amém?
Você quer ir para lá? Levante a mão. Amém. Glórias a Deus por isso, né? Sabe que tem uma outra pergunta que o pastor fez certa vez na igreja, né? Quem quer ir para o céu? Todos levantaram a mão e perguntou, quem quer morrer? Aí todos ficaram com a mão baixada assim, né? Não, pastor, eu quero morrer, mas não agora, eu vou esperar mais um tempo, né? E é assim mesmo, né? Viver aqui é bom, louvar o Senhor aqui é bom, lá é melhor, mas enquanto nós pudermos, nós queremos ficar por aqui mesmo, né? Amados, uma feliz Páscoa, o ano todo na sua vida. Uma feliz Páscoa o ano todo na sua vida. Que Jesus ressuscite todos os dias, todas as manhãs da sua vida. Que o poder da ressurreição de Cristo Jesus habite a sua vida, te dando fé, te dando ânimo, te dando saúde, te dando paz, te dando alegria, para que você viva no poder da ressurreição de Cristo Jesus. Não por alguns dias, mas até que Jesus Cristo volte. Amém? Feche teus